Quem foi Dandara? Uma guerreira negra, fabricante de espadas, capoeirista e líder de seus companheiros na luta pela liberdade. Também foi líder do Quilombo dos Palmares, porto seguro para os escravos que escapavam das fazendas da região. Dandara foi responsável pela proteção do maior centro de resistência negra do Brasil, o Quilombo dos Palmares, durante 1597 e 1695. Salvou e acolheu vários escravos fugitivos. Em seu auge, teve entre 30 e 50 mil habitantes espalhados pelas várias aldeias que o formavam. Hoje, aquele local que foi moradia de milhares de escravos fugitivos deu lugar para o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, que apresenta diversos aspectos importantes do cotidiano dos quilombolas. O Quilombo dos Palmares surgiu por volta de 1580, época que o tráfico negreiro era bem estabelecido no Brasil. As construções eram feitas de pau a pique e cobertas de palha, incluindo o anjó de farinha, onde se produzia e torrava farinha de mandioca, usando práticas indígenas, e o oxile das ervas, onde se utilizava plantas e raízes com propriedades medicinais para rituais e oferendas. Outro espaço importante é o Anjó Cruzambé, dedicado à prática de religiões de matriz africana. Escravos africanos eram trazidos forçadamente ao Brasil, onde trabalhavam na produção de açúcar. Numa época em que a escravidão era naturalizada, podemos notar quão grandes foram os feitos de Dandara, que não se contava e lutou até o fim para acabar com a escravidão na região. O conhecimento que temos da vida de Dandara dos Palmares é bastante limitado, porque praticamente não existe registro a seu respeito. Outro destaque é que ela foi casada com o Zumbi dos Palmares, último líder do Quilombo, com quem teve 3 filhos, sempre guiada pelo ideal de liberdade e em defesa do Quilombo, que durou mais de 100 anos. Sua vivência enquanto mulher negra e de luta lhe caracterizou, a tornando um exemplo de força e resistência para as mulheres negras. Não se sabe exatamente onde ela nasceu e nem como seu caminho até o Quilombo dos Palmares foi pavimentado, mas sabemos que ela viveu na região de Serra de Bragança, que fica em um município de Alagoas. Em 1678, ela foi uma das responsáveis pela destituição de Ganga Zumba, tio de Zumbi dos Palmares e líder do Quilombo, que queria fazer um acordo de paz com os portugueses e se aliar aos escravizadores, entregando todos os escravos que ali passavam, em troca de liberdade dos quilombolas e livre comércio. Ganga Zumba foi morto por quilombolas contra os contrários ao acordo com portugueses, e logo o Zumbi dos Palmares ascendeu ao posto de líder do Quilombo. Dandara foi contrária a um trato de paz proposto pelo governo português, por encontrar nele caminhos para a volta da escravidão. Ela sabia que o tratado poderia significar o fim do Quilombo e o retorno da escravização de sua comunidade. Assim, não se vendeu em troca de uma liberdade completa e manteve-se firme em sua ideologia até seus últimos suspiros. Há relatos de que ela tenha se suicidado, pulando em uma pedreira após ser capturada em 6 de fevereiro de 1694. Preferia a morte a voltar a ser escrava. A história de Dandara é um grande exemplo de silenciamento de grandes figuras negras, pois os registros de seus feitos são escassos. Mas caso você queira se aprofundar em sua história, há um livro, As Lendas de Dandara, criado pela autora cearense Jaride Arraces, e também um filme, Quilombo, de 1984.